Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias, não levassem 2 túnicas, e Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A salvação de Deus está à nossa disposição pelo seu chamado. Queridos irmãos e irmãs, eis que nós já estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. Por isso que a roupa da liturgia é uma roupa que nos coloca diante do Cristo, com sua palavra, sua pregação, sua presença no meio de nós. Neste fim de semana, a proposta da liturgia da palavra, ela é vocacional, quer dizer, ela fala de chamado, ela fala de vocação. E nós sabemos que a primeira vocação que a gente tem é a vocação de viver. A gente é chamado a viver bem ou viver mal? Bem, né? Ninguém nasceu para viver mal, triste, desiludido ou mesmo frustrado. A vida é o grande presente de Deus, é o grande chamado para a humanidade. Daqui a pouco, no mês vocacional, a gente vai aprofundar bem a questão vocacional. Mas o chamado de Deus hoje, dado nas leituras, é um chamado também, podemos dizer, particular, que é de cada um, mas é também um chamado universal, porque pertence a todo mundo. Primeiro, no livro do profeta Amós. O profeta Amós, como a gente ouviu, ele era um trabalhador da roça, um vaqueiro, cuidava dos animais. Inclusive, o seu livro é um grande livro dele, de Oséias, de Ezequiel. Ele também é um dos profetas lembrados lá naquele conjunto barroquino, aqueles grandes profetas que eternizaram a cidade de Congonhas. Mas o profeta Amós estava lá no seu cantinho, na roça, cuidando lá dos animais, da terrinha dele, e de repente Deus chamou esse homem, simples, humilde, para fazer uma profecia na cidade de Betel, uma cidade grande. Havia lá um templo, inclusive. E havia também, infelizmente, uma corrupção do rei, dos seus sacerdotes, como a gente ouviu um sacerdote chamado Amazias. E esse profeta Amós teve que chamar a atenção de todo mundo lá, porque eles estavam abandonando o caminho de Deus e praticando corrupção, fugindo do caminho de Deus, achando que estavam agradando a Deus com uma religião falsa. Hoje a gente diria, né, religião fake, quer dizer, na frente uma coisa, mas essencialmente, internamente outra coisa. Quando o Amós começou a falar, as coisas erradas estavam acontecendo, foi uma confusão. Ninguém queria ouvi-lo, porque normalmente é assim, a gente não quer ouvir muitas vezes verdades, né? A gente tem dificuldade de conviver com a verdade. Isso é um problema do ser humano. Muitas vezes que vive na mentira, na falta de amor, na falta de verdade. E aí o profeta Amós foi
severamente perseguido. Primeiro eles deram um alerta a ele. O sacerdote falou com ele assim, ô, seu vaqueiro, aqui não é lugar de você ficar, não. Vai lá para sua terrinha, vai profetizar lá em outro lugar, lá em Judá. Nós falamos assim, né? Aqui não é sua freguesia, não. Pode tratar de ir embora. Aí ele respondeu, olha, eu não sou profeta, não. Estava lá na minha terra, tranquilo. E Deus me chamou para vir para cá. Eu não estou aqui em meu nome, não. Eu estou em nome de Deus. Vocês estão de paz com a sua consciência? O problema é de vocês. Eu estou aqui, não é para obedecer a vocês, é para obedecer a Deus. Interessante, né? Aí a gente vê, então, 3 aspectos que são do profeta ou da profecia. Do ponto de vista bíblico, o profeta, primeiro, ele tem que anunciar o reino de Deus, anunciar a paz, anunciar que o mundo tem que ser melhor, tem que ser justo, não pode faltar nada para ninguém, né? As pessoas têm que saber viver fraternalmente. Então, anunciar. A segunda condição para ser profeta é o contrário disso, denunciar. Denunciar tudo que não está bem. E não pode ter medo. Um profeta não pode compactuar com a violência, com a corrupção, nada de errado. Ele coloca a sua cabeça à disposição, porque ele se tornará um incômodo, né, na sociedade. E a terceira condição para ser profeta é ser testemunha. Por quê? Porque ele não está profetizando em seu nome. Ele está profetizando em nome de Deus. Ele não está fazendo um papel, um teatro. Ele não é um representante apenas. Ele é testemunha ocular. Ele vive aquilo que ele fala. Senão não é verdade também. Porque se ele apenas fala e também não vive, então não será um verdadeiro profeta. Interessante, né? Ser profeta. Será que nós estamos sendo profetas? No Evangelho, Jesus chama os discípulos e envia. Então, são 2 movimentos aí. Ele chama, aí ele vai formar os discípulos e vai enviar os discípulos. Como a gente ouviu no Evangelho, ele falou para eles serem simples, desapegados, que eles tivessem cuidado com as perseguições. Nem todo mundo iria ouvi-los, porque muita gente não queria saber da sua profecia, da sua mensagem. E Jesus deixou bem claro que em todo lugar por onde eles passassem, eles levariam a palavra de Deus. Felizes os que os acolhessem, seriam abençoados. Mas, infelizmente, seriam também, assim, de alguma forma, acusados e condenados os que não quisessem acolhê-los, porque eles estavam indo em nome de Deus. Jesus também alertou que eles passariam dificuldade, seriam perseguidos, como aconteceu na história, mas que eles não devessem se desanimar, porque ele, Jesus, estaria sempre com eles, dando força, dando presença, que eles não se desanimassem da sua missão. É bonito, né? Então a gente está aqui nesse mundo também e Deus não abandonou a gente. Estamos aí nessa pandemia, aí de repente alguém pensa, por que está acontecendo isso ou aquilo? Olha, a culpa não é de Deus. Vocês acham que a culpa é de Deus? De jeito nenhum. Qual pai que quer que os filhos morram? Não é mesmo? Sejam maltratados de forma alguma. Então, por isso que Deus manda também os seus profetas, os sacerdotes, e pelo batismo, nós também somos profetas. O dia que você foi batizado, tem um ritual, quando se coloca o óleo do crisma, naquele momento você se torna sacerdote, profeta e rei, para viver o reino de Deus. Foi isso que São Paulo falou aos Efésios, que nós somos predestinados, quer dizer, a gente foi escolhido muito antes de nascer. Nós já éramos selados
uma leitura tão bonita, é um hino, né? É um hino da nossa vocação. A gente foi escolhido por Deus. E Ele nunca vai abandonar a gente. Interessante que São Paulo falou que a gente foi chamado para ser santo e irrepreensível aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. Que coisa, né? Então é uma missão que a gente tem. Uma missão de ser santo. Será que a gente vai conseguir? Mas é a nossa missão. E Deus quer que a gente seja santo mesmo, né? Não é santo para ficar no altar lá, é santo no dia a dia, no nosso trabalho. Quanta coisa boa podemos fazer na nossa rua, chamar os vizinhos para uma reflexão da palavra. Podemos evangelizar pelas boas obras também. Podemos viver o amor de Deus dentro de casa, no nosso trabalho. Podemos ser também testemunhas da verdade, mesmo. Assumir esse trabalho bonito. Se Deus quiser, com a evolução das vacinas, as pessoas forem melhorando também, a gente vai retornando, né? Aquelas atividades da nossa igreja, a pastoral da saúde, para acolher os doentes, da criança, para ajudar as crianças que passam dificuldade, do menor. Está surgindo um novo grupo aí para pensar mais com o evangelho, a situação das pessoas que moram na rua, passam pela rua, pelas dificuldades do frio, da droga, não é mesmo? Do não convívio, que muita gente não consegue mais ter uma vida de família e acabou ficando na rua, infelizmente, né? Mas, meus irmãos, quando nós levamos a presença de Deus ao coração dos outros, nós estaremos sendo um elemento de formação e de transformação também. Portanto, que a palavra de Deus hoje nos ilumine para sermos chamados. Ouvir a palavra significa obedecer a Deus. E quem obedece a Deus não erra. Na oração a gente falava, né? Que nós possamos retomar o bom caminho. O problema não é errar. Errar todo mundo erra. O problema é continuar achando que está certo, sendo que você está indo para o buraco. Que Deus ilumine nossa vida, nosso testemunho, a nossa caminhada de fé neste mundo, para darmos testemunho dele com amor, com muita alegria, com muita fé. Pensemos um pouquinho. Creio em Deus Pai,